Olá a todos, muito boa noite, no meu caso, bom dia ou boa tarde, aí, seja lá em qual horário vocês estejam assistindo isso. Eu tô fazendo esse podcast porque é mais fácil, né? No Instagram, eu fiz a última postagem do Instagram lá, né? Uma postagem falando que eu ia fazer para vocês disserem nos comentários lá da postagem que se vocês queriam uma live no Instagram ou um podcast pro vídeo aqui no YouTube, né? Então tô fazendo aqui pro YouTube. Enfim, eu fiz o post lá no Instagram falando sobre a questão da reestruturação do Ocidente, né? Como que a gente vai reconstruir? E é uma questão assim meio que urgente, né? Pela situação que a gente se encontra nesse momento. O Ocidente. Se a gente pensar assim, o que é o Ocidente? O Ocidente, né? Ele é um grupo de sociedades, né? Eu tô até escrevendo um livro sobre isso. O conceito que eu dou para o Ocidente é o conjunto de sociedades que ou fazem parte da Europa ou descendem dela, né? Suas colônias. E com isso em mente, né? Imaginem aí o mapa mundi, você já consegue mais ou menos imaginar o que é o Ocidente. Então ali é a Europa e as Américas, né? Basicamente isso. A Oceania, talvez, né? E eu sei que tem gente que subdivide isso em mais, mas enfim, no geral é isso, né? O Ocidente, e não só isso, né? Os países ou da Europa ou seus descendentes, né? Que ainda mantêm as três bases ocidentais, né? Que é o direito romano, os valores cristãos e a filosofia grega. Então, quando a gente vai pensar em como que a gente vai recuperar o Ocidente, a gente tem que pensar assim, pensa numa casa, certo? E nessa casa, com os passar dos anos, as pessoas que moravam lá foram fazendo várias construções, reformas, fizeram um puxadinho, aumentaram a casa para um lado, para o outro, fizeram um segundo andar. E depois de muito tempo, essa casa começou a apresentar muita rachadura, né? Muita rachadura, problemas de estrutura, enfim. E estava com perigo dessa casa desmoronar sobre os moradores. O que era o mais aconselhável? E aí abre-se dois caminhos, né, que a gente pode fazer uma analogia com os espectros políticos. A gente tem aí o caminho da esquerda, que é vamos destruir a casa por completo e refazer, né? Essa seria a alternativa mais radical. E a gente tem o espectro dos conservadores, que fala, não, tá, beleza, a casa tá caindo, tudo mais, então o que a gente vai fazer? Vamos destruir, né, só aquilo que tá causando as rachaduras. Vamos retornar a casa para o estado original que ela foi construída. Por quê? Porque durante muitos anos, naquele estado, ela nunca apresentou rachaduras. Então, vamos retornar, vamos destruir aqui o puxadinho, o segundo andar, porque essas coisas estão afetando a base da casa. Esse é o problema. Então, a gente tem que começar a eliminar, né? A gente não vai destruir tudo, mas a gente tem que eliminar, começar a eliminar
todas essas coisas que estão causando a rachadura do Ocidente. Então a gente bota aí modernismo, iluminismo, a gente bota aí as consequências da Revolução Francesa, né? E tudo isso. E começa a retornar a um estado onde o Ocidente, né, florescia, né? O Ocidente que né, pelo menos atualmente ainda é o maior império que já se viu no planeta. Então a gente olha aí para um passado, e não romantizando também esse passado, porque não faz sentido, não é como se esse passado não tivesse problemas, mas esse passado ele era construído de forma a respeitar as fundações dele próprio, né? Hoje em dia as pessoas cospem na cara de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, né? Tentam achar erros da filosofia, ou tem muito pessoal de letras aí extremamente arrogante que tenta achar erro de português nos livros de Machado de Assis. Né? Consequência dessa ingratidão por aquelas pessoas que fundaram a nossa sociedade. Então a gente olha aí como é que a gente vai fazer para restaurar. Bom, vamos focar primeiro nos 3 pilares do Ocidente, né? O direito romano, filosofia grega e os valores e moral cristãos. A gente começa então a enxergar certos problemas que, por desrespeitar esses três pilares básicos, estão gerando muitos problemas hoje em dia. Por exemplo, a gente tem aí o ativismo judicial, né, que é totalmente contrário, não leva em conta o direito romano, né, as bases fundamentais do direito canônico, entre várias outras coisas, né? Hoje em dia o direito ele deixou de ser uma coisa objetiva para ser uma coisa extremamente subjetiva, pelo menos nas cortes superiores, né? Que basicamente decidem tudo, né? O juiz hoje em dia, né? Os juízes de direito, né? O baixo escalão do judiciário, eles não decidem quase nada, né? As decisões deles são meramente quase que conselhos de como as cortes superiores deveriam julgar, né? Porque não tem validade. Você pode recorrer, e só quando chegar lá em cima o cara é condenado. Então os juízes, né, de baixo clero, vamos assim dizer, eles não têm poder decisivo, é mero aconselhamento. E aí você tem as cortes superiores, que elas não trabalham com a lei propriamente dita, elas trabalham com interpretações extremamente subjetivas e não justificadas. Afinal, eles não têm para quem justificar, já que eles são as cortes superiores. E você começa a ter problemas de extremo autoritarismo, né? A gente tá vendo isso no Brasil hoje em dia, onde a Constituição pode ser inconstitucional, você vedar, né? Quando a Constituição diz não pode se reeleger para tal cargo, aí os caras querem interpretar que, na verdade, ela quis dizer que pode. Não faz sentido nenhum. Não tem justificativa, né? E isso é problema daí de você romper com essa cultura de direito romano, que era um direito muito mais objetivo, né? Dura lex sed lex. A lei é dura, mas é a lei. Então tem esse problema. O segundo,
a gente poderia traçar um paralelo com a filosofia. E a filosofia, na faculdade de filosofia pelo país hoje em dia, quantos alunos leem e estudam? Porque não basta você ler. Você pode ler um livro como você lê uma revista. No minuto seguinte você já esqueceu o que está escrito. Mas quantas pessoas estudam as três figuras que fundam a filosofia do Ocidente, né? Platão, Aristóteles e Sócrates. Raríssimas pessoas. Pode ser que eles leem uma citação de Platão sobre algum assunto específico, mas eles não estudam a obra em si deles, né? E isso vai desembocar hoje em dia nos tempos atuais, né? De forma que a gente vê aí várias filosofias muito danosas, extremamente tóxicas até aos seres humanos, né? O niilismo, os utilitaristas, os positivistas, como o Comte, né? Por meramente falta de estudo. Não é uma questão de capacidade, é só mesmo preguiça ou falta de interesse. E acaba com essas ideias muito danosas. Os caras não conseguem pensar logicamente, né? A gente tem aí pessoas até dizendo que a matemática é uma invenção burguesa para dominar o proletário. E você já vê o absurdo, né? Como se a matemática ela não fosse objetiva, uma das ciências mais objetivas que tem, né? Que ela pudesse ser maleável de acordo com os interesses de uma classe. Isso é puramente falta de estudo de filosofia, né? Falta de estudo da lógica formal. Acaba desembocando esse pensamento tanto quanto não é nem medieval, porque o pessoal da Idade Média ainda era mais inteligente. Chega a ser Neandertal, certo? Você achar que 1 mais 1 é igual a 2 e isso é uma forma de opressão, isso é puramente loucura. Loucura de pessoas que não têm um senso de... Não tem bom senso, parece que a cabeça deles é vazia. É isso. E então a gente vê todos esses problemas de pensamento mesmo por falta de estudo da filosofia clássica, né? E a gente tem aí o terceiro caso, que é o caso dos valores da moral cristãos, né? Então, como a gente sabe, né, o Ocidente ele foi formado a partir da reunião desses três, né? Então ali o Império Romano, né, o direito romano, ele surgiu como o primeiro pilar, e ele foi dominando ali a área da Itália, né, a área do leste da Itália, né, a Grécia. Então a filosofia grega, ela foi o segundo pilar a ser incorporado no Ocidente. E o Ocidente, como nós conhecemos, ele começa a existir lá por volta dos anos 400, né, quando o cristianismo é incorporado, né, a Igreja Católica ela é incorporada ao Império e ela começa a desenvolver sua teologia e filosofia. E aí, o que acontece? Lá com Santo Agostinho, né, Santo Agostinho vai trazer a filosofia aristotélica para dentro da igreja e desenvolver toda a teologia da igreja baseada nisso. E nisso o Ocidente começa, começa a florescer ali por volta do ano 1200, na Idade Média.
todo pensamento filosófico mais belo, né, ele começa a partir dali, quando a igreja ela pega o direito romano, né, e faz o direito canônico, e pega a filosofia grega, né, através de Santo Agostinho, que pegou Aristóteles, e começa a florescer ali, né? E aí a igreja cria as universidades, né, que eram centros de conhecimento para a formação de bispos e padres, missionários para evangelizar em todo o mundo conhecido, né? Então você tem ali uma exaltação ao conhecimento. Então começa a florescer muito rápido, né, as mais belas filosofias ali, né, os missionários dentro das universidades, eles eram pessoas muito, mas vocês não têm nem noção de quão inteligentes eles eram, quão bem formados, né. Um missionário ali dentro das universidades, ele aprendia diversas línguas, porque ele tinha que ser mandado para diversos países para evangelizar. Então eram homens de uma intelectualidade sem igual. Você não encontra pessoas hoje em dia com a intelectualidade de um homem da Idade Média. É outra coisa. Nós somos arrogantes ao ponto de acharmos que a nossa prosperidade tecnológica e material é sinônimo de uma prosperidade intelectual. Não, muito pelo contrário. Os homens da Idade Média, eles eram milhares de vezes mais inteligentes. Eles tinham uma dominância das 7 artes liberais, da gramática, né? Eles tinham uma dominância da língua, de forma que eles conseguiam compor argumentos lógicos para evangelizar, de forma que eles conseguissem identificar falácias que muitas pessoas diziam contra a igreja, né? E montar uma resposta adequada para isso. Então eram homens de extrema intelectualidade que não se vê em lugar nenhum do planeta hoje em dia, justamente porque nós rompemos, né? E eles tinham esse senso do divino, né? Até no meu post eu relacionei o post com uma imagem, né? É a imagem lá de Jesus na cruz, né? Com Maria e José ao lado. E é uma imagem até muito bonita. Eu estava na Serra da Piedade, né, no momento em que um grande nevoeiro estava sobre a serra e não dava para ver nada, mas ainda assim aquela imagem bonita, né? Você tem um senso, você não consegue ver diretamente, mas você sabe que Deus está ali, né? Então, como a Idade Média, eles tinham esse senso, né, de divino. Eles sabiam que eles não poderiam cometer nada errado, mesmo que ninguém estivesse olhando, porque Deus ainda estava na sua onisciência. Deus estava olhando para eles. Então qualquer coisa de errado que eles estavam cometendo, eles teriam que prestar conta a Deus. Então era uma sociedade muito mais organizada, justamente por causa desse senso de divino. E era uma sociedade muito mais moralizada, também por causa dessa questão do divino. E então você não tinha essas loucuras como você tem hoje, sei lá, baile funk com essas letras extremamente quase bárbaras, quase não, são bárbaras, né? Pagãs, uma sociedade paganizada, né? Que acha que fazer sexo é uma finalidade, ao invés de ser uma mera uma mera causalidade da finalidade, né? Acham que o prazer é o fim último
da ação do homem, né? Extremamente um pensamento aí. E aí, olha só, a gente entra de novo na filosofia. Porque esse é um pensamento hedonista, né? Os hedonistas pensavam assim que o prazer é o fim último de toda ação humana. Então tudo que você tem que fazer, você faz objetivando prazer, sem se importar com outras coisas, né? Então aí você tem, né, uma sociedade hedonista que acha que só o prazer importa, então tá de boa fazer sexo sem nenhuma consequência. E para não ter nenhuma consequência, então vamos legalizar o aborto. E drogas também trazem muito prazer, então vamos legalizar drogas. E assim você vai tendo uma deterioração social. Essas pessoas, né, que fazem sexo assim a rodo ou, né, têm hábito de masturbação, elas acabam em depressão muito profunda, muito rapidamente. E assim você tem uma sociedade onde os medicamentos mais consumidos dessa sociedade são antidepressivos, né? A depressão já é chamada de doença do século. Por quê? Justamente por causa disso. Porque o prazer, ele não traz felicidade. Ele traz uma ilusão de felicidade. Você vai satisfazer ali por 1 ou 2 minutos e acabou. E na próxima vez que você for tentar se desfazer, você vai ter que pegar algo que gere mais prazer ainda, porque você já se acostumou com aquele prazer. Então é um hábito vicioso, de vício, de droga mesmo. E aí você tem várias consequências disso. Por exemplo, agora como as pessoas já fizeram sexo, muito sexo, né, num curto período da vida, quando a pessoa ainda tem lá para os seus 25 anos, né, ela não consegue mais ter aquele prazer inicial. O que ela faz? Ela tem que tomar medicamentos que ajudem a ter um prazer mais prolongado. Então você vê jovens se utilizando de Viagra, né, pessoas que não teriam porquê fazer uso desse medicamento se utilizando dele já precocemente. Então, isso é um círculo vicioso. Aí você tem o cara, por exemplo, que cresce escutando funk, né? Você vê aí essas criancinhas que os pais acham bonito deixar dançando funk, né? Elas crescem ouvindo essas letras, né, sobre sexo e acham que isso é normal. E na medida que crescem, né, vão obter uma maturidade sexual quando eles chegam lá por volta dos seus 13, 14, 15 anos, né? Vamos pensar aqui numa figura masculina, o cara que frequenta baile funk, etc. E, né, nessas idas e vindas no baile funk, o cara engravida não sei quantas mulheres, vai sumir aí, não vai assumir o filho de ninguém, né? O cara não quer ter família, pra que ter família? Né? Já tem a perda do senso religioso aí. O cara não quer constituir família, então ele vai engravidar várias mulheres, não vai assumir o filho de nenhum. O que a gente tem a partir daí? A gente tem várias crianças que vão crescer sem uma figura paterna. E isso gera vários problemas, né? Teve até uma polêmica aí do General Mourão, né, que falou sobre isso e todo mundo achou polêmico e coisa e tal, mas é uma verdade, né? Por quê? Por que não crescer com uma figura paterna traz vários problemas? Primeiro, porque a mulher ela vai ter que trabalhar por ela e pelo homem, né, para tentar sustentar o filho e ela própria, óbvio. E portanto ela não vai conseguir dar o cuidado devido e a atenção devida ao filho, que vai acabar sendo criado pela rua, obviamente. Então, a gente tem aí várias crianças crescendo sem atenção
sem atenção não, porque sim, muitas mulheres conseguem conciliar isso, mas é uma exceção, né? Não é regra. Então, né, essas crianças vão aí e elas vão, né, na comunidade, enfim, elas vão crescer aí com más amizades, né? Escutando funk também, né? E aí elas vão crescer, começar a ir pro baile funk, engravidar várias meninas e o ciclo se repete, é um ciclo vicioso, né? E aí você pode pensar o seguinte, beleza? A gente já expôs o problema e tudo mais, mas como que a gente resolve isso? Bom, passar uma canetada não funciona. Se funcionasse, não tinha homicídio. Né? Artigo 121 do Código Penal, matar alguém é crime. Porque está escrito na lei, as pessoas deixam de fazer? Não, então não funciona, certo? O que funciona efetivamente é a mudança realmente. Aí já, a gente já bate, os conservadores já estão até com nojo de ouvir essa frase, de tanto que eles já ouviram. Mas é um processo de mudança da cultura. Não tem jeito de escapar disso. Por quê? Vamos pensar da seguinte forma. Imagina que esse menininho que cresce escutando funk vai pro Vale Funk. Imagina que a comunidade dele, ao invés de ter vários outros menininhos que vão pro baile funk, a comunidade dele um dia começa a mudar. Né? Começam a se abrir mais igrejas dentro da comunidadezinha dele. E não sei porquê, os outros meninos amigos dele começam a frequentar muito mais a igreja. E ele ainda continua indo nos baile funk, fazendo a mesma coisa que ele fazia. Enfim. E aí, a roda de amigos dele começa a diminuir cada vez mais. Os amigos deles começam a ir cada vez mais para a igreja. Não querem saber mais dessa coisa de fazer sexo antes do casamento, engravidar não sei quantas menininhas e usar droga. E ele vai acabando perdendo amigo. E os próprios familiares deles também começam a frequentar a igreja e se distanciar dele. Ele, por uma questão de pressão social, por uma questão da cultura da sociedade dele, ele vai chegar à seguinte conclusão, pensando, olha, eu vou acabar ficando sozinho. Eu vou acabar perdendo meus amigos e minha família. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar a frequentar a igreja. E assim é um efeito dominó. Se isso começa a acontecer, é um efeito dominó. E aí você vai retornando com o senso de divino, ou seja, que não é porque não tem ninguém olhando que eu vou fazer, porque Deus ainda está olhando e eu vou ter que prestar conta para Ele um dia. Então não, eu não vou fazer isso, né? Então você começa a retornar e você começa a remoralizar a sociedade nesse ponto, né? Uma questão de pressão social, de cultura, de mudança da cultura. Então se você muda o pensamento das pessoas para é bom ir à igreja, é bom ter valores, é um efeito dominó, porque aí aquela pessoa que começa a ir para a igreja, começa a ter valores, ela vai puxar a outra que vai querer ir junto com ela para estar junto dela, né? Que vai puxar a outra, que vai puxar a outra, que vai puxar a outra, e assim um efeito dominó. Na questão da filosofia grega, aí é realmente vai começar pela cultura, né? As pessoas elas vão ter que se reeducar, né, em casa. Muitas já estão fazendo isso. Eu, inclusive, estou em diversos grupos de leitura de clássicos, de obras clássicas, de filosofia, literatura,
Eu, inclusive, não aguento mais abrir um livro de literatura grega, meu Deus do céu. E reeducando, você vai ter uma geração de pessoas que tem um pensamento filosófico clássico, que não vão ser enganadas facilmente com um engodo de filosofia, né? Essas filosofias fazem tão mal. E com isso, essas pessoas lá pra frente, elas conversando com outras e fazendo elas entenderem a importância da filosofia, possam lá na frente mudar, aí sim, em um segundo momento, mudar na canetada a lei, né, na questão de ensino das crianças. Mas primeiro tem que se começar pela cultura, né? Criar a cultura de retornar aos clássicos. Ah, você já leu Platão? Não, nunca li. Nossa, é muito bom. Deveria ser essa mais ou menos uma conversa entre amigos. E a questão do direito. O direito é uma questão mais complicada. Por quê? O direito, hoje em dia, ele é uma área muito específica da sociedade, né? Os chamados operadores do direito, que são os bacharéis, que ela é muito positivista, então ela está muito engessada, e talvez ela só se altere e ela dependa para ser alterada primeiro das mudanças dos outros dois escopos, né, da filosofia grega e da moral judaico-cristã, né? Então, quando a sociedade se remoralizar e se reeducar na filosofia clássica, talvez o direito ele para tentar seguir essa tendência social, ele se readeque novamente às suas origens romanas, mais objetivas. Né? Por quê? Vamos pensar dessa forma. Uma pessoa que ela é formada, né, depois daquele processo todo que eu falei, de reeducar-se e depois fazer uma lei para que as crianças sejam ensinadas, né? Vamos pensar que essa criança que foi ensinada aí na filosofia grega, ela chegue, né? Ou seja, uma pessoa saindo, um jovem saindo do ensino médio lá com seus 17 anos, sabendo e tendo estudado as obras de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, essa pessoa ingresse em uma faculdade de direito. E aí essa pessoa ela vai se tornar um jurista e crie teses, ou um juiz, ou um ministro, né? E que vai mudar dentro do sistema judiciário o pensamento, né? Que através da filosofia clássica ele chega à conclusão que nós temos que retornar ao direito romano. Então o direito ele é uma área que depende muito mais das outras duas do que uma iniciativa focada nele. Seria mais ou menos isso, enfim. Deixa eu ver quantos minutos tá aqui. A gente já tá em 33 minutos, 34 daqui a pouco. Então eu acho que deu para explanar bem. Então é mais ou menos isso que a gente tem que começar a fazer. A gente tem que começar a olhar para o que dava certo, para esses três pilares, né, do Ocidente, e tentar criar táticas para realmente conseguir restaurar eles dentro da nossa sociedade hoje em dia. Enfim, era isso, pessoal. Eu não sei se vocês gostam ou não de podcasts, né? Mas era o mais fácil para mim fazer. Se vocês não gostam, vocês preferem
Obviamente eu já falei que eu não vou fazer mais vídeo mostrando a cara, mas eu posso fazer gravações de tela, da tela do meu computador, mostrando algumas coisas se vocês preferirem assim. Ou lives, obviamente também não mostrando a minha cara, no Instagram. E digam aí então nos comentários o que vocês preferem, o que vocês acham mais fácil, acessível. E no mais era só isso mesmo. E aproveitando que o tema aqui desse podcast é a reestruturação do Ocidente, né? E como o Ocidente era mais belo, né? Nos tempos mais antigos, né? Eu vou deixar aí com vocês uma das músicas mais bonitas que existem, assim, na minha opinião. O nome dela é El Canto del Mare, do Monsenhor Marco Frisina. É uma das músicas mais bonitas que eu já ouvi e representa muito bem o nosso objetivo. Muito obrigado a todos por assistirem até aqui. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até! Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria, Signore il suo nome, alleluia. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria, Signore il suo nome, alleluia. In onore del Signore, perché ha trionfato, alleluia. Ha gettato in mano cavallo e cavaliere, mia forza e mio canto è il Signore, il mio Salvatore, il Dio di mio Padre, ed io lo voglio Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria, Signore il suo nome, alleluia. Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria, Signore il suo nome, alleluia. Dio è prode in guerra, si chiama Signore, travolse nel mare gli eserciti